hoje! Fala galera! Começa agora mais um episódio do IA Hoje, seu jornal diário sobre inteligência artificial. E hoje temos uma edição bem densa, hein, Bruno? A gente fala de regulação que está chegando com tudo, investimentos estratosféricos das Big Techs e uma novidade da Microsoft que muda bastante coisa na forma como a gente trabalha com IA. Também tem movimento importante no Brasil. O ECA Digital já está produzindo resultados práticos. É verdade, a semana entregou bastante coisa relevante. A gente vai começar com o panorama geral, passa por negócios, pesquisa e fecha com as ferramentas que estão chegando aí. Segue com a gente. Bom, no panorama geral de hoje, a gente destaca algo que virou realidade aqui no Brasil, o ECA Digital. A Lei de Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambientes Digitais entrou em vigor em 17 de março e já está produzindo resultados práticos. Estamos falando de Big Techs tendo que implementar verificação de idade, restringir as loot boxes, aquelas caixinhas de surpresa em jogos que têm mecânica de vício, e entregar relatórios semestrais sobre como estão protegendo os menores. E o que chama atenção aqui é que não é só recomendação. As multas são de até 10% do faturamento global ou 50 milhões de reais por violação. Isso muda a dinâmica. As empresas não vão fingir que estão fazendo, precisam fazer mesmo. Exatamente. E olhando para a prática, o Brasil está marcando posição como um país que está levando a sério a proteção digital de menores de idade, enquanto as Big Techs ainda estão debatendo em outros lugares do mundo. Para colocar em perspectiva, isso acontece no mesmo momento em que o TSE também aprovou normas para regular IA nas eleições de 2026, proibindo deepfakes, conteúdo sintético sem rótulo e interferência algorítmica. Tem mais, a própria indústria também está se movimentando na questão de segurança. GitHub, Google, OpenAI, Microsoft, AWS e Anthropic anunciaram um fundo de 12,5 milhões de dólares especificamente para a segurança de código aberto, integrando defesas baseadas em IA contra ataques automatizados. GitHub ainda adicionou mais 5,5 milhões em créditos Azure. Isso é um sinal interessante. Quando você vê os competidores OpenAI, Google, Microsoft botando dinheiro junto em proteção de infraestrutura compartilhada, significa que entendem que IA quebrada prejudica a todos. Então, o panorama que a gente vê hoje é bem claro. Regulação chegando forte aqui no Brasil e a indústria reconhecendo que segurança não é mais só preocupação, é questão estratégica. Passando para o lado de negócios e startups, a notícia que tomou conta da conversa essa semana foi o investimento monumental da OpenAI. A empresa levantou 110 bilhões de dólares em sua maior rodada de investimento da história. Para colocar em contexto, avaliação pré-investimento de 730 bilhões de dólares. Isso com 30 bilhões da SoftBank, 30 bilhões da Nvidia e 50 bilhões da Amazon. Os números são tão absurdos que a gente quase perde a magnitude. Estamos falando de que a OpenAI, em investimento total, está virando praticamente um fundo de capital de risco por si só. E o que isso sinaliza é que os mega investidores, SoftBank, Nvidia, Amazon, estão apostando em que a OpenAI é o principal player na corrida pela dominância em IA daqui para frente. E enquanto isso, as Big Techs como um todo projetam 650 bilhões de dólares em capital expenditure para 2026. Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft junto. Meta quer 135 bilhões só em data centers, Amazon 200 bilhões. Isso é aumento de 60% em relação ao ano passado. É a corrida mais cara que a indústria de tech já viu. Agora tem um detalhe importante. No meio dessa loucura bilionária das Big Techs, tem uma startup brasileira que está saindo da história pequena. A Tess AI, que trabalha com agentes autônomos de IA, levantou 5 milhões em seed com fundos globais, High Ventures, DYDX Capital, Honestone e agora está se mudando para São Francisco em abril. A meta é triplicar faturamento para 10 milhões de dólares em 2026. Isso é interessante, porque mostra que tem espaço para startups em nichos bem específicos, mesmo com as Big Techs investindo tanto. A Tess está batendo em um ângulo inovador, cobrança por tarefa executada em vez de por usuário. Num mundo onde agentes de IA vão fazer trabalho, esse modelo muda completamente o jogo.
No campo de pesquisa e desenvolvimento, a notícia que chama a atenção é o lançamento do Copilot Cowork da Microsoft. Na primeira quinzena de março, a empresa anunciou essa nova camada do Microsoft 365 que integra a tecnologia da Anthropic, portanto não é só capacidade interna, para transformar o que eram assistentes de texto em agentes que conseguem executar tarefas multi-etapa de forma continuada. E o que isso significa na prática é bem relevante. Até agora você usava Copilot para gerar texto, ajustar código, brainstorming. A partir de agora você fala o que precisa fazer, prepare um relatório juntando dados desses 3 arquivos e formata em slides. E o agente vai lá, executa tudo em sequência, sem você tendo que checar passo a passo. Exatamente. E isso marca uma transição bem clara na indústria. A gente saiu de ferramentas que ajudam você para agentes que operam com autonomia dentro do seu fluxo de trabalho. É um salto conceitual importante. Os papers sobre agentes autônomos que vinham sendo estudados agora estão virando produtos reais nas mãos de bilhões de usuários. A pergunta que fica é como as empresas vão se preparar para isso? Porque um agente autônomo dentro do seu Microsoft 365 muda toda a conversa sobre produtividade, mas também sobre supervisão e controle do que está rodando na sua infraestrutura. Mas essa é a conversa que empresas líderes estão tendo agora. Para fechar o episódio de hoje, temos uma tendência importante, ligada especificamente ao Brasil: as recomendações do Ministério da Educação sobre como incorporar IA na educação. Saiu um referencial de 240 páginas, é bem completo, e o posicionamento é claro: não para IA na educação infantil, atividades desplugadas nos anos iniciais e não é recomendável reconhecimento facial nas escolas. Isso contrasta bastante com o entusiasmo que a gente vê em outros setores. O MEC está olhando para dados de desenvolvimento infantil e dizendo: deixa a criança aprender diferente disso. E no campo técnico, reconhecimento facial em criança é boundary que o governo está dizendo que não quer ultrapassar. O documento oferece um panorama bem estratégico. Não é rejeição pura e simples. IA tem lugar na educação, mas tem idade mínima, tem contexto, tem limitações. Isso é a conversa madura que a gente deveria estar tendo em mais setores. Vale ficar de olho, porque isso pode servir de referência para outros países e para outros contextos. Basicamente, o que a gente vê é que enquanto as Big Techs investem bilhões em infraestrutura e startups se mudam para o Vale do Silício, o Brasil está desenhando guardrails. Não é bloqueio, é sabedoria regulatória. Recapitulando o que rolou hoje, ECA Digital com multas pesadas para Big Techs no Brasil, investimentos estratosféricos em IA da mega indústria, agentes autônomos da Microsoft saindo do papel e o MEC desenhando limites éticos claros para a educação. Muita coisa importante em poucos dias. É verdade. E o que une tudo isso é que estamos num momento em que IA deixa de ser algo que pode acontecer e passa a ser o que está acontecendo agora e precisa ser regulado, investido e pensado com cuidado. Por isso é tão importante acompanhar essas movimentações. As informações que a gente trouxe hoje vieram de exame.com, morfia.com.br, startups.com.br, techflow.com.br, www.apufsc.org.br, www.conjur.com.br, www.poder360.com.br e www.tse.jus.br. Todas as fontes estão na descrição do episódio. E é importante saber que o IA Hoje é um jornal feito 100% por inteligência artificial, sem revisão humana. Tudo que você ouve aqui vem de fontes públicas que a gente deixa na descrição. Isso não é recomendação profissional, financeira, jurídica ou técnica. Antes de tomar qualquer decisão importante, vale sempre conferir as fontes oficiais e, se precisar, conversar com um especialista que entenda do assunto. É isso por hoje. Amanhã tem mais. E no mundo de IA, amanhã sempre tem mais. A gente se vê em um novo episódio. Até lá! Recapitulando o que rolou hoje. ECA Digital com multas pesadas para Big Techs no Brasil. Investimentos estratosféricos em IA da mega indústria. Agentes autônomos da Microsoft saindo do papel. E o MEC desenhando limites éticos claros para a educação. Muita coisa importante em poucos dias. É verdade.
E o que une tudo isso é que estamos num momento em que IA deixa de ser algo que pode acontecer e passa a ser o que está acontecendo agora e precisa ser regulado, investido e pensado com cuidado. Por isso é tão importante acompanhar essas movimentações. As informações que a gente trouxe hoje vieram de exame.com, morfia.com.br, startups.com.br, techflow.com.br, www.apufsc.org.br, www.conjur.com.br, www.poder360.com.br e www.tse.jus.br. Todas as fontes estão na descrição do episódio. E é importante saber que o IA Hoje é um jornal feito 100% por inteligência artificial, sem revisão humana. Tudo que você ouve aqui vem de fontes públicas que a gente deixa na descrição. Isso não é recomendação profissional, financeira, jurídica ou técnica. Antes de tomar qualquer decisão importante, vale sempre conferir as fontes oficiais e, se precisar, conversar com um especialista que entenda do assunto. É isso por hoje. Amanhã tem mais. E no mundo de IA, amanhã sempre tem mais. A gente se vê em um novo episódio. Até lá!